bom estarmos juntos. Antes de mais, vamos orar. Depois então vamos meditar um bocado na palavra do Senhor. Senhor nosso bendito e amado Pai, queremos te dar graças porque mais uma vez estamos na tua casa, Senhor, com o intuito de louvar-te, Senhor, engrandecer o teu nome, Senhor, e podermos aprender mais de ti, Senhor. Graças te damos porque de facto, mais do que nunca, Senhor, somos dependentes de ti, Pai. Isso é bom. É bom vivermos esta vida, Senhor, dependentes de ti, Senhor. Lá fora as incertezas são muitas, Senhor. Mais do que nunca, Pai, lá fora a sociedade, Senhor, quer nos incutir que temos forças em nós próprios, conseguimos tudo por nós próprios, Pai, mas nós temos um entendimento, Senhor, vindo de Ti, que isso não funciona assim, Pai. O nosso entendimento, a nossa força, tudo aquilo que de melhor que pode acontecer na nossa vida vem de Ti, Senhor. Independente das circunstâncias que nos possam rodear, Senhor, Tu cuidas de nós, Senhor. Te pedimos agora nesta hora que Tu possas cuidar, Senhor, acima de tudo dos nossos corações para ouvirmos a Tua palavra. No nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O pequeno pensamento que eu queria compartilhar convosco, irmãos, vamos abrir em Efésios, no capítulo 4. E queria ler do versículo 10 ao versículo 16. E o Senhor aqui, através do apóstolo Paulo, diz-nos o seguinte: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, da qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Esta passagem de Efésios, de facto, da palavra do Senhor, é algo que podemos navegar com N pensamentos que podemos tirar daqui. Mas eu queria compartilhar com vocês e queria me debruçar sobre o versículo 14, que diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu queria que nós nos pudéssemos focar nestes dois versículos, no versículo 14 e no versículo 15. E de facto podemos ver nestes dois versículos aquilo que o Senhor quer nos transmitir a cada um de nós. O objetivo do Senhor, de facto, a falar-nos através do apóstolo Paulo, é para que nós possamos crescer. Esse é o intuito e é a intenção que o Senhor quer para cada um de nós, o nosso crescimento. E o nosso crescimento, muitas das vezes, passa por fases. Ao aceitarmos o Senhor Jesus Cristo como nosso único Salvador, nós começamos uma etapa na nossa vida. Começamos como falamos da outra vez, na quarta-feira, se não me engano, na quarta-feira passada, começamos a escalar uma montanha. E é assim, muitos ficam para trás, outros baixam os braços, outros atiram a toalha para o chão. E o que eu queria vos falar era que existem dois estados, vamos comparar assim, dois estados da vida cristã. Queria falar de um estado da vida cristã que é o estado de uma vida conformada. Queria falar de outra que é o estado de uma vida independente. E o estado de uma vida de impulsos, e o verdadeiro estado que o Senhor Jesus Cristo quer que nós tenhamos, que é uma vida com intenção.
Essa de facto é aquela meta que nós temos que atingir. Termos uma vida cristã com intenção. Mas muitas das vezes nós ficamos pelo caminho com uma vida conformada. E antes de podermos avançar um bocadinho em cada ponto destes, eu gostava de citar aquele versículo que está em Provérbios, no capítulo 6, e o versículo 6. Provérbios 6. E o Senhor de facto é espetacular. E este versículo, Provérbios 6,6, e o Senhor diz-nos assim: vai ter com a formiga ao preguiçoso, olha para os seus caminhos, isso é sábio. É um versículo tão simples, mas de uma profundidade tremenda. E esta segunda-feira, no domingo eu fui ver a minha irmã Grândola, e na segunda-feira fui ver uns primos meus que vivem em Melides. E esses meus primos, infelizmente, são descrentes. A palavra do Senhor já chegou lá em tempos, mas infelizmente o diabo fez com que as coisas se desmoronassem e cada um foi para os seus lados, e hoje cada um vive a sua vida e são descrentes. E nós estávamos lá, estava lá eu e a Wanda, e estavam dois primos meus. E entretanto é espetacular como é que o Senhor nos mostra. Em coisas pequeninas nós podemos ver a mão do Senhor. E estava um dos meus primos a olhar para uma formiga. E essa formiga. E ele estava a contar, ele não estava a olhar para uma formiga, não é assim. Tem lá no passeio no passeio do pé das casas, uma pequena passadeira em cimento. E tem lá uma frecha, e nasceu uma goiabeira no meio, porque eles lá têm muitas árvores de fruto africanas, porque eles vieram de lá e eles fazem questão de ter goiabeiras, mangueiras, porque gostam, né? Faz-lhes lembrar o tempo que tiveram em Angola. E então nasceu uma goiabeira, sem eles se aperceberem, num rasgo do cimento. E nasceu ali uma goiabeira, sem ninguém pôr ali nada. E então estávamos a falar um bocadinho naquilo, e um dos meus primos disse: epá, e é impressionante, às vezes vermos as formigas. E há dias eu estava aqui com a minha mulher a ver uma formiga. Eu nem via a formiga, mas sei que havia uma mosca a andar com as perninhas no ar. Era a formiga que estava a carregar a mosca. Ou seja, e nós podemos ver de facto que o Senhor aqui nesta passagem, neste versículo, quando Ele diz para nós vermos as formigas e tirarmos grandes ensinamentos daí. Eu não sei se vocês já viram algum formigueiro atravessar um rio. Se calhar o Carlos já presenciou, e o meu sogro, que já estiveram em África, lá vê-se mais isso. As formigas geralmente, para atravessarem um rio, e quando o rio é um bocadinho mais largo, o que é que elas fazem? Elas todas juntam-se no molho e sobem umas para cima das outras e deixam-se ir com a corrente. E a corrente leva-as até elas encalharem do outro lado da margem. E as que estão em cima, elas saltam para a margem, e às vezes a corrente, como é muito forte, leva as outras e as outras acabam por morrer. Ou seja, aquelas que estão cá em baixo dão a vida pelas outras formigas que estão em cima delas e que atravessam a margem para o outro lado. Mas isso é um pequeno exemplo. Temos mais exemplos nas formigas. Nós podemos ver que, de facto, ao vermos um carreiro de formigas, nós vemos que existe ordem. E elas têm um objetivo. Elas têm uma intenção. E a intenção delas, de facto, é fazer o quê? É levar comida para o buraco onde existe a formiga rainha, por assim dizer. É ela que mantém todo o formigueiro. Ou seja, a intenção delas é só uma: procurar comida. Tem as guardas, tem as trabalhadoras, todas elas trabalham em conjunto, ninguém atrapalha ninguém, com o mesmo objetivo, com a mesma intenção: de servir. As outras atravessam o rio com a intenção de quê? Para que as outras atravessem para ir buscar comida. Ou seja, a intenção é sempre servir, sempre servir. As formigas, a intenção delas não é outra, é só o serviço. E o Senhor, quando nos diz para nós de facto observarmos as formigas, podemos tirar vários ensinamentos daí, mas um deles é esse, é o servir, é a intenção de servir. E é isso que o Senhor quer. Quando nós temos uma vida de intenção, temos uma vida de intenção em quê? Em dormir? Uma vida de intenção em ter bens materiais? Uma vida de intenção em ter um status social mais elevado?
Não é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós, quando vivemos uma vida independente, muitas das vezes é triste nós vermos que, de facto, como crentes, pensamos que estar em casa sentados é o suficiente quando a gente tem uma Bíblia em casa e a gente diz: eu não preciso de ir à igreja. Eu não preciso ir à igreja porque eu estou em casa, eu abro a minha Bíblia, eu vou à net, eu procuro e eu lá vou achar aquilo que eu quero. Vou estudar a palavra e vou... Isso é querer ter uma vida independente. A Bíblia fala de que quem tinha vidas independentes, no Antigo Testamento principalmente, eram os leprosos. Os leprosos eram separados, tinham uma vida independente para não se misturarem com os outros. Eu não sei, mas não existe nenhuma fogueira onde a gente tira uma brasa e ponha à parte e ela continua a dar fogo. Ela vai se apagar e as outras vão manter o fogo aceso. Não existe, na vida cristã, não existe vidas independentes. É impossível. O Senhor fez-nos um corpo. E nós podemos ver precisamente aqui no versículo 15, onde Ele diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A cabeça de um corpo, onde diz no versículo 16: de qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Ou seja, o objetivo é estarmos juntos. O objetivo é para que cresçamos juntos. Possamos aprender uns com os outros. Vidas independentes, cristãs, não existem. Se nós queremos crescer, como vemos no versículo 14, no versículo 15 diz, para nós crescermos em tudo, então nós temos que viver juntos. Ou seja, não existe vidas independentes. Vidas conformadas, muito menos. Muitas das vezes nós pensamos que o vir aqui é vir ao domingo, ouvirmos a palavra e saímos daqui para fora e não andamos 500 metros. Mas tudo aquilo que a gente ouviu, tudo aquilo que nós meditamos aqui na palavra, parece que tudo foi embora. Nós reagimos de uma maneira diferente. Ou seja, estamos conformados com o quê? Conformamos-nos com o nosso estar, com a nossa vida lá fora, conformamos-nos com a nossa maneira de ser, com o nosso feitio. Muitas das vezes temos a tendência em dizer: eu sou assim, as pessoas têm que me aceitar como eu sou. Quem não quer, não é assim que o Senhor... Nós somos uma nova criatura. Se somos uma nova criatura, então vamos mudar. As coisas velhas já passaram. Aqui no versículo 14 diz: nós não podemos continuar a agir como meninos. Nós temos que agir de uma maneira diferente. Se nós temos um mau feitio, vamos mudar o nosso mau feitio? Não. Isso, viver uma vida conformada com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos. O que é que nós temos? O nosso lar está a servir ao Senhor. Ele é que nos dá todas as coisas. Nós, à hora da refeição, agradecemos ao Senhor pelo alimento que Ele nos dá. Muitas das vezes esquecemos-nos de desagradecer pela esposa que Ele nos deu. Mas devemos agradecer pela esposa que Ele nos deu. Estamos a estimar a esposa que o Senhor nos deu. Estamos a fazer com que os nossos filhos comam e não deixem nada do prato. Se estamos a agradecer ao Senhor pelos alimentos que Ele deu, então eles vão ter que comer até o fim. É assim que funciona. Se não for assim, a gente começa a ver o filme ao contrário. As coisas começam a funcionar ao contrário. E os nossos filhos, se nós não vivermos uma vida cristã, não esperemos que os nossos filhos também vão viver uma vida cristã. É assim que funciona. Muito menos podemos viver uma terceira vida cristã, que é a vida de impulso. Geralmente temos a tendência em... Viemos à igreja, estamos aqui, mas se vamos fazer isso, então eu também vou fazer. Mas isso passa. É o que uma vez, e eu não me esqueço, na Palavra da Vida, no IJC, onde o nosso tio Oliveira foi, e ele disse uma coisa muito interessante que eu nunca mais me esqueci, e de vez em quando eu falo nisso, que ele diz que o povo esquece depressa. E uma vida de impulso é assim, é quando a gente esquece depressa das coisas. Vivemos uma vida cristã em que esquecemos muito rápido aquilo que ouvimos. Às vezes saímos daqui, esquecemos daquilo que nós aprendemos, esquecemos que há um irmão se calhar que precisa de ajuda, esquecemos se calhar que temos que telefonar a outro irmão que tem dificuldades, ou se calhar até nos esquecemos de ligar a um irmão e agradecer-lhe por aquilo que ele nos disse, ou por uma mensagem que ele nos mandou, ou por ele ter orado por nós. É bom, irmãos, que não vivamos uma vida de impulsos, muito menos uma vida de impulsos dedicada ao Senhor.
O Senhor não quer isso para as nossas vidas. Ele quer uma vida de intenção. Nós vemos que as formigas, quando elas trabalham, a intenção delas é trabalhar no tempo que é o tempo do calor, para poder amealhar, para poderem ter uma vida mais confortável no tempo da tempestade. E nós temos que ser assim. Nós temos que remir o tempo, o máximo de tempo possível, com as coisas do Senhor, porque a tempestade a qualquer momento pode surgir. Se nós não tivermos bem nutridos, ou seja, se nós não nos nutrirmos através da palavra do Senhor, as tempestades, quando surgirem lá fora na nossa vida, seja de que forma for, nós vamos vacilar e nós não vamos aguentar. Nós vamos cair. Nós não vamos conseguir dar a volta por cima, porque Satanás sabe das nossas fraquezas e muito mais, ele conhece o homem. Ele conhece muito bem o homem. A palavra de Deus diz que ele lida com o homem já há muito tempo. E ele sabe das nossas fraquezas. Temos que nos alimentar. E o facto de nós virmos à casa do Senhor, ouvirmos a sua palavra, estarmos juntos, aprendermos uns com os outros, isso faz parte do nosso crescimento. Essa é a intenção que o Senhor quer. O crescer, a intenção de crescer, tudo o resto depois vem com o tempo. Nós às vezes pensamos que uma vida cristã de intenção é de pegarmos, convertermos e irmos evangelizar, irmos para a Amazónia, irmos seja para onde for, ou irmos para outro lado qualquer, e essa é a verdadeira vida cristã. A verdadeira vida cristã é diária. A verdadeira vida cristã é ao sair daqui. Nós não podemos pensar que, e ainda a semana passada nós vimos que nós temos, o Senhor olha para nós e vai-nos catalogar por estatutos, vai-nos dizer, não, este é mais importante porque faz isto, ou aquele é mais importante que faz aquilo. Não, o Senhor sabe que todos nós somos importantes. E nós muitas das vezes, infelizmente, o nosso olhar só olha assim e nós não conseguimos ver para além disso. Quando o Carlos mencionou, e muito bem, falou do João, e eu posso falar à vontade agora do João, porque ele não está aqui, e do João, que, por exemplo, ele está atento a muitas situações. Ele pode não vir falar aqui, mas ele está atento e ele alerta a outros irmãos para que possam tomar uma atitude. Quem diz isso, diz outros irmãos que abrem a porta deles, como o caso do Pedro e da Sofia, que abrem a porta da casa deles para o serviço do Senhor, para fazer seja aquilo que for, eles têm a casa deles sempre aberta. Isso é uma vida de intenção, é uma vida de servir. São coisas simples, que aos nossos olhos parecem simples, mas que criam um impacto muito grande nas nossas vidas. Nós vemos que, de facto, quando a nossa intenção é servir ao Senhor, o Senhor faz com que as coisas, com que o seu trabalho seja feito sem nós nos apercebermos. Surgem situações no momento que nós até ficamos de boca aberta, porque a nossa intenção não era que acontecesse isto naquele momento. Mas aconteceu porquê? Porque bastou nós termos aquela intenção de servir. E então o Senhor aproveitou-se dessa intenção para quê? Para Ele nos usar noutras áreas da nossa vida. Para nos usar, para podermos moldar, para podermos influenciar outras almas para Cristo. É assim que funciona. Nós muitas das vezes, e isso acontecia lá em Angola, quando íamos ao Quimbo, e eu vou ser sincero, às vezes, à sexta-feira, eu começava a pensar, lá está, aquelas mentiras que Satanás põe na nossa cabeça, e dizer, eu vou lá ao Quimbo, e isto hoje vou falar, mas ninguém vai ouvir aquilo que eu tenho para dizer, porque às vezes parece que a gente está a falar com pedras. E só que esses pensamentos, pela graça de Deus, a gente tenta-os livrar-se deles e orar e pedir ao Senhor que nos dê forças para que isso não aconteça e não nos influencie. E às vezes ia e saía mais abençoado de lá propriamente do que eles, que se calhar muitas das vezes nem entenderam de facto aquilo que eu disse, mas eu saía muito abençoado por certas atitudes ou por certas situações que aconteciam. E a vida cristã é assim, a gente quando dá, a gente recebe muito mais do que isso, muito mais do que aquilo que a gente dá. E quando o apóstolo Paulo nos diz aqui, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, isto de facto é a intenção que o diabo quer nas nossas vidas. Ele quer nos desviar. A nossa sociedade hoje, ainda ontem falávamos com os jovens acerca disso, a nossa sociedade hoje, mais do que nunca, quer distorcer as coisas, quer distorcer as verdades. Quando a nossa sociedade diz aos nossos jovens
que aos 15 anos e aos 16 anos estão prontos para ter relações sexuais, mas ao mesmo tempo a sociedade diz que eles têm que estar na casa dos pais até aos 30. Porquê? Porque têm que andar na universidade, eles vão ter que fazer universidade, mestrados e mais não sei o quê, e uma carga de trabalhos que eles têm, eles andam até aos 30. É isso que a sociedade incute. Quer dizer, estão prontos para assumir certas situações. Ou seja, as verdades bíblicas são distorcidas. As coisas não funcionam assim. E é isso que a sociedade nos oferece, para que de facto continuemos meninos. E o mais caricato nisto e o mais triste é que, como crentes, nós temos que mudar esse rumo. Somos uma minoria, mas temos o Senhor do nosso lado. Nós não temos que ter medo, nós não temos que ter vergonha. Ainda ontem um dos jovens orava e orava muito bem, ele dizia: ó Senhor, ajuda-nos para que não tenhamos vergonha de defender a Tua palavra. Nós não podemos ter vergonha de defender o Senhor. Nós não podemos ter vergonha de dizermos em alta voz de que não concordamos com isso. Porque não está certo, não está correto aos olhos de Deus. Vemos que hoje as coisas são distorcidas. Hoje nas escolas não são os professores que determinam as coisas. Hoje quase que o aluno é que determina dentro da aula o seu comportamento. Está errado, não é assim que funciona. Vamos mudar. Vamos tentar fazer com que as coisas não funcionem assim. Nós não pensemos que, ao mostrarmos a nossa posição, muitas das vezes pensamos que quem sou eu para mudar uma situação que já está enraizada há muito tempo. Nós não somos nada para mudar, mas o Senhor é. O Senhor pode mudar situações através do nosso comportamento. Através da nossa postura, o Senhor influencia outras vidas. Muitas das vezes, e eu posso falar nisto à vontade, porque a Wanda vai me deixar falar nisso, ela quando trabalhava na Delphi, numa fábrica, e ela orava a hora da refeição, onde estavam não sei quantas mulheres, e muitas delas diziam: olha, ela está mal disposta, está a orar. No início, né, outras começaram a gozar com ela, mas ela manteve sempre a posição dela. Passado uns tempos, elas tinham respeito e, aliás, até se calavam para ela orar. Ou seja, quando nós firmamos-nos no Senhor, nós vamos ganhar o respeito pelos outros. Muitas das vezes, e ao falar ontem com os jovens, houve um jovem que disse algo muito interessante quando ele diz: às vezes até vêm falar comigo para desabafar. Eu às vezes até sinto-me assim meio constrangido. Mas isso é pura verdade. Ou seja, o verdadeiro cristianismo é esse. As pessoas nem se apercebem o impacto que nós podemos causar na sociedade quando de facto nós defendemos o Senhor. E é isso que o Senhor quer, uma vida de intenção para cada um de nós. Não podemos ter uma vida de conformidade, não podemos ter uma vida de impulsos, muito menos uma vida independente, mas que cada um de nós tenha uma vida de intenção. E a vida de intenção está disponível para o Senhor. Era só.